Foi no silêncio que tudo aconteceu. Não houve multidões, não houve aplausos, apenas eu e Deus. Quando as respostas desapareceram, quando os caminhos ficaram escuros, quando ninguém soube compreender minha dor, eu procurei o Senhor em silêncio. Não foi uma oração bonita, não foram palavras elaboradas, foram lágrimas, foram suspiros, foram pedaços da minha alma derramados diante dele. E mesmo quando eu não ouvi sua voz, ele estava ali. Quando busquei Deus no silêncio, ele me encontrou. Quando chorei sem forças, ele me abraçou. Quando pensei estar sozinho, ele permaneceu comigo e nunca me abandonou. Ana chegou ao templo chorando, sem conseguir explicar sua dor. As palavras não saíam, mas seu coração clamava ao Deus que tudo vê. Enquanto ninguém entendia suas lágrimas, o céu já estava ouvindo sua oração. Porque Deus escuta até aquilo que a boca não consegue dizer. O silêncio nunca impediu Deus de ouvir. E derrama consolo sobre suas almas. Talvez você esteja vivendo um tempo silencioso, um tempo de espera, um tempo em que parece que Deus não está respondendo. Mas existem milagres que nascem no secreto. Existem respostas que amadurecem no silêncio. E existem encontros com Deus que acontecem longe dos olhos das multidões. Eu te buscarei, mesmo sem entender. Eu te buscarei, mesmo sem respostas. Eu te buscarei até que minha alma encontre descanso em ti. Porque tua presença vale mais que qualquer explicação. E um dia olharei para trás, entenderei que nos momentos mais silenciosos foram exatamente aqueles em que Deus estava mais perto. Quando busquei Deus no silêncio, ele me encontrou. Quando minha fé estava fraca, ele me fortaleceu. Quando minha alma estava cansada,
Ele me renovou. Talvez você não consiga ouvir Deus agora, mas isso não significa que Ele não esteja caminhando ao seu lado. Não era ausência de Deus. Era apenas silêncio suficiente para eu finalmente parar. Eu corri por tanto tempo, tentando resolver tudo sozinho, tentando entender tudo sozinho, tentando suportar tudo sozinho. Até que chegou o momento em que nada fazia sentido, e o coração cansado decidiu parar, não por desistência, mas por rendição. E foi nesse ponto que Deus começou a falar mais forte. Quando busquei Deus no silêncio, Ele me encontrou. Quando parei de correr, Ele me segurou. Quando não havia palavras, Ele falou ao meu coração e me fez descansar. Elias fugiu para o deserto, cansado da batalha, cansado da perseguição, cansado de carregar o peso da missão. E no silêncio da caverna, Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz suave que restaurou sua alma. Porque Deus não grita para ser ouvido, Ele sussurra para ser sentido. Ele me encontrou no silêncio, Ele me encontrou no cansaço, Ele me encontrou no vale, me fez levantar outra vez. Talvez você esteja nesse lugar agora, onde o barulho externo diminuiu, mas o interno ainda luta. Mas até esse caos interno, Deus conhece. E até esse silêncio confuso, Ele transforma em encontro. Fala comigo, Senhor, mesmo que seja em silêncio. Fala comigo, Senhor, mesmo quando eu não entender. Fala comigo, Senhor, até minha alma descansar em Ti. Porque a Tua presença não depende de barulho, ela depende de um coração aberto. E quando tudo passou, eu percebi que o silêncio não era vazio, era Deus me alinhando novamente com Ele. Quando busquei Deus no silêncio, Ele me encontrou. Quando não havia forças, Ele me sustentou. Quando não havia direção, Ele me guiou. Às vezes Deus não muda o ambiente, Ele muda o coração dentro do silêncio.
Eu procurei Deus onde ninguém estava olhando, longe das multidões, longe dos elogios, longe do barulho. Foi quando o coração estava quebrado e as palavras já não conseguiam explicar a dor, que eu me ajoelhei sem saber exatamente o que dizer. Não havia força na minha voz, não havia respostas na minha mente. Havia apenas uma alma cansada, procurando abrigo nos braços do Pai. E foi ali que tudo começou a mudar. Quando busquei Deus no silêncio, Ele me encontrou antes mesmo que eu encontrasse. Quando busquei Deus no vale, Ele já estava lá, esperando por mim. Jacó passou a noite sozinho, sem aplausos, sem testemunha, sem ninguém para ajudá-lo naquela escuridão. Mas foi justamente naquele lugar que Deus se revelou, e aquilo que parecia uma noite comum se transformou em um encontro eterno. Porque Deus visita aqueles que o buscam de verdade. Ele encontra os que choram, Ele encontra os que esperam, Ele encontra os que permanecem, mesmo quando não entendem os caminhos. Há encontros que só acontecem no secreto, há respostas que só nascem na intimidade, há milagres que começam quando ninguém está vendo. O mundo procura Deus no espetáculo, mas muitas vezes Deus se revela na voz suave que fala ao coração quebrantado. No silêncio eu te ouvi, no silêncio eu te senti, no silêncio eu encontrei paz. No silêncio eu encontrei descanso. Porque quando tudo se cala, tua voz se torna mais clara para minha alma. E hoje eu sei que o vale não era abandono, o silêncio não era distância, era apenas Deus me conduzindo para mais perto dele. Quando busquei Deus no silêncio, Ele curou meu coração. Quando busquei Deus no silêncio, Ele fortaleceu minha fé. Quando busquei Deus no silêncio, Ele transformou minha história. Às vezes Deus tira o barulho ao redor para que você finalmente consiga ouvir o amor dele.
Há silêncios que não são vazios, são cheios da presença de Deus. Eu pensei que estava sozinho, porque ninguém respondia minhas perguntas, ninguém entendia minhas lágrimas, ninguém percebia minha luta interna. Mas havia algo diferente naquele silêncio. Era como se tudo ao redor tivesse parado, para que minha alma finalmente pudesse ouvir o que Deus queria dizer. E naquele lugar secreto eu descobri que Deus nunca saiu. Quando busquei Deus no silêncio, Ele me encontrou. Quando ninguém mais podia me ajudar, Ele me sustentou. Quando tudo parecia perdido, Ele me mostrou que ainda havia caminho. Samuel era apenas um menino deitado no templo, quando ouviu uma voz chamando seu nome, mas ainda não sabia discernir quem estava falando com ele. E no silêncio da noite, Deus o chamou novamente, não com barulho, mas com propósito, não com pressa, mas com intimidade. Porque Deus fala onde há sensibilidade. Ele chama no silêncio, Ele ensina no silêncio, Ele prepara no silêncio e transforma vidas no secreto. Talvez você esteja nesse tempo agora, onde tudo parece parado, onde as respostas não chegam e a espera parece longa demais. Mas Deus não está em silêncio por ausência, Ele está em silêncio por formação. Ele está moldando algo em você que o barulho não deixaria crescer. Fala, Senhor, eu estou ouvindo. Fala, Senhor, mesmo que seja suave. Fala, Senhor, eu quero te obedecer. Porque um coração disposto sempre reconhece a voz do Pai. E um dia você vai entender que o silêncio era a escola e o encontro com Deus era o destino desde o começo. Quando busquei Deus no silêncio, Ele me encontrou. Quando não entendi o caminho, Ele me guiou. Quando minha fé estava fraca, Ele me levantou. O silêncio nunca foi a ausência de Deus, foi o lugar onde Ele mais falou.